a competência territorial na Justiça do Trabalho. Meu povo, a competência territorial na Justiça do Trabalho, você vai determinar de acordo com o que está posto no artigo 651 da CLT. O artigo 651 da CLT traz a regra geral para a determinação da competência territorial na Justiça do Trabalho, dizendo o seguinte: a regra geral para a determinação da competência territorial é local da prestação de serviço. Vou repetir. Local da prestação de serviços. A sua prova da OAB vai dizer assim: a Ingrid Gil, que é empregada, nasceu em Capim Grosso, Bahia. Foi contratada pelo empregador, empresa Alfa Limitada, que possui sede em Niterói, Rio de Janeiro. O domicílio eleitoral da Ingrid Gil é Feira de Santana, uma cidade do interior do estado da Bahia. A Ingrid Gil celebrou o contrato com a empresa Alfa em São Paulo, e estabeleceu uma cláusula de foro especial, prerrogativa de foro, caso houvesse qualquer divergência entre ela e o empregador em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E a Ingrid prestava serviços para o empregador em Cuiabá, Mato Grosso. Perceba que a sua prova vem trazendo diversas cidades, diversos domicílios, várias informações. Não tem erro. Com o que eu te ensinei, o que você leva para a hora da sua prova é local da prestação de serviços. Não importa onde a Ingrid nasceu, não importa a sede da empresa, não importa o domicílio eleitoral da Ingrid, não importa o local de celebração do contrato. Mais do que isso, não existe em sede de direito processual do trabalho foro privilegiado. Não existe prerrogativa de foro. Não existe uma cláusula de foro especial. E se existir, ela cai por terra. Porque o que eu vou aplicar é o que está posto no artigo 651, caput da CLT. Regra geral, local da prestação de serviço. Então vem comigo, porque você vai escrever assim, ó. Presta atenção. Como é que eu determino a competência territorial na Justiça do Trabalho? Como é que eu determino a competência territorial na Justiça do Trabalho? Você determina a competência territorial na Justiça do Trabalho pelo que está posto no artigo 651, caput da CLT. Qual é a regra geral? É o local da prestação de serviços. Até aqui foi, meu povo, tranquilo. Eu tenho exceções? Tenho, claro que eu tenho. Mas o local da prestação de serviços será a minha regra geral. Imagine o seguinte, a Ingrid Gil, ela presta serviços em Salvador, Bahia, mas por um motivo ela se muda para o Espírito Santo. E aí ela acha que lá é mais fácil propor a reclamação trabalhista dela em face do ex-empregador, para não ter que vir aqui para Salvador, Bahia. E aí o que ela faz? Ela propõe no Espírito Santo. Perceba que, assim que o empregador, ele pode estar em qualquer lugar do Brasil, ele recebe a notificação, ele recebe via Correios pelo CEED, Serviço Especializado de Entrega de Documentos. Pronto. Assim que ele receber, ele vai ter o prazo. Qual o prazo? Para propor a exceção de incompetência territorial. Qual o prazo? É isso que precisa entender. O empregador vai ter para dizer, pode parar, para tudo, porque Espírito Santo, Vitória, você não é o juízo competente territorialmente, porque a competência territorial na Justiça do Trabalho, ela se dá a regra geral pelo que está posto no artigo 651, caput da CLT. Fluiu? E se é pelo local da prestação de serviço, ela não trabalhou aí, no Espírito Santo, em Vitória? Ela prestou serviço para mim em Salvador, Bahia. O juízo competente é o juízo da Vara do Trabalho de Salvador, Bahia. E não Vitória, Espírito Santo, ou qualquer município do Espírito Santo. Mas qual o prazo que ele tem para fazer isso?
5 dias. 5 dias a contar do quê? Do recebimento da notificação pela parte reclamada. Vê se agora não encaixou. Se o empregador perde esse prazo, o juízo de Vitória, Espírito Santo, que é o incompetente relativamente em razão do território, por que é? Porque o local da prestação de serviço não foi lá, foi Salvador, Bahia. Mas como o empregador perdeu o prazo, a incompetência ela vai se prorrogar, ela vai se convalidar. E o juiz incompetente passa a ser o competente. Peraí, é isso mesmo. O incompetente passa a ser o competente. Significa dizer que a reclamação trabalhista da Ingrid Gil será julgada pelo juízo de Vitória Espírito Santo, o que era incompetente relativamente territorialmente e passou a ser o competente. Fluiu, meu povo. Viu como ficou mais claro? Tranquilo? Massa. Só que agora eu quero estudar com vocês não só o que está posto no 651 caput, local da prestação de serviço. Local da prestação de serviço é a regra geral. Mas vamos também estudar as exceções, parágrafo 1º, parágrafo 2º e parágrafo 3º. Parágrafo 1º vai falar daquele empregado que presta serviços de reclamar em locais distintos. O parágrafo 2º vai falar daquele que presta serviços externos, porém fora do Brasil. E vai dizer que para esse também se aplica o regramento do parágrafo 1º do 651. E o parágrafo 3º vai falar de quando o empregador contrata a Ingrid Gil para trabalhar em Salvador, Bahia, mas acaba colocando ela para prestar serviços em locais totalmente distintos. Tá bom? Vem comigo. Te levo aqui para o artigo 651 da CLT. Vou te mostrar o caput, parágrafo 1º, 2º e 3º. Vem cá. Amores, artigo 651 da CLT está aparecendo na sua telinha e diz o seguinte: a competência das juntas de conciliação e julgamento, nós não temos mais juntas, você vai passar um tracinho aí no seu vadimeco na sua CLT e vai ler a competência das varas do trabalho. É determinada pela localidade onde o empregado, na condição de reclamante ou na condição de reclamado, não importa, prestar serviços ao empregador. Como é que eu determino a competência territorial na Justiça do Trabalho? Local da prestação de serviço. Ainda que tenha sido contratado no outro local ou no estrangeiro. Qual é a minha regra geral? Local da prestação de serviços. Vamos agora para as 3 exceções que eu havia comentado com vocês. Parágrafo 1º diz assim: quando for parte do dissídio, agente ou viajante comercial, leia aquele que presta serviços externos. A competência será da junta, a gente não tem junta, você fala da vara do trabalho. A competência será da vara do trabalho, da localidade em que a empresa ela tem que ter agência ou filial naquela localidade, naquele município, e a esta o empregado esteja subordinado a esta agência ou a esta filial naquele município. Por quê? Porque ele presta serviços externos. Olha para mim, ele não fica paradinho. O local da prestação de serviços dele não vai ser apenas Salvador, Bahia, Vitória, Espírito Santo. Ele presta serviços rodando o Brasil. Então, como é que eu determino a competência territorial? Eu vou verificar qual local, né, em que a empresa tem agência ou filial e o empregado está subordinado. Ah, tem agência ou filial no Rio de Janeiro. O empregado está subordinado àquela filial. Pronto, ele pode reclamar ali. Por quê? Porque ele presta serviços externos. Volta para mim. E na falta desta agência ou filial na qual o empregado esteja subordinado, será competente, você lê sempre, a vara da localização em que o empregado tenha domicílio, e aí onde ele tem o domicílio dele, residência fixada, ou até a localidade mais próxima. Vamos agora para a segunda exceção. A primeira exceção é de quem presta serviços externos. A segunda exceção diz assim: a competência das, não leia juntas de conciliação e julgamento, leia das varas do trabalho, a competência das varas do trabalho estabelecida, neste artigo, estende-se aos dissídios ocorridos em agência ou filial no estrangeiro. Então, imagina que presta-se serviços ali para o estrangeiro. A minha agência ou filial, ela tem sede no estrangeiro.
Desde que o empregado, pelo menos, seja brasileiro, ele pode até prestar serviço no estrangeiro. Mas se o empregado for brasileiro e não houver convenção internacional dispondo em contrário, eu vou aplicar o regramento deste artigo, do 651 caput, que é o local da prestação de serviços, e do parágrafo 1º, que é aquele que presta serviços, mas de modo externo. Então, ainda, olha para mim, que o empregado, ele preste serviços no estrangeiro, ainda assim, se eu não tenho uma convenção internacional dispondo em contrário, eu vou aplicar aqui o regramento do artigo 651, e claro, para o empregado que é brasileiro. Agora, continua comigo. Parágrafo 3º. Em se tratando de empregador que promova a realização de atividades fora do lugar do contrato de trabalho, aquela situação que eu havia conversado com vocês, eu sou contratado para laborar em um local, mas eu presto serviços fora do local da contratação para o qual eu fui contratado. Fui contratado para Salvador, Bahia, presto serviços em outro local. É assegurado ao empregado apresentar reclamação no foro da celebração do contrato, Salvador, Bahia, para o qual eu fui contratado, ou no da prestação dos respectivos serviços. E aí eu vou analisar onde é que eu presto contratos, onde é que eu presto serviços relativo àquele meu contrato, onde é que eu presto serviço, Rio de Janeiro, Cuiabá, Mato Grosso, e eu posso reclamar em qualquer um deles, porque eu fui contratado para um, mas me colocavam para prestar serviços em outros que não aquele. Tranquilo, meu povo lindo. Qual a regra geral? Local da prestação de serviço. Artigo 651 caput, e estudamos também todas as exceções. Encerro aqui, portanto, o estudo da exceção de incompetência territorial e a determinação da competência territorial no Brasil. Até a próxima.